Família, eu vou ser bem sincero, tá, com todos vocês. Esse episódio do Mylon, eu acho que a gente vai ver o Mylon de uma forma que ele nunca se mostrou pra comunidade. Eu vi um teaser do Revolta com o Mylon e o Revolta, o Mylon, perdão, ele chora, ele fala sobre momentos na carreira dele que, como ele falou lá no Ilha das Lendas, é, ele não deu tanto detalhe, ele vai ser detalhista aqui, ele vai falar todas as coisas certinho. Vai ser uma coisa. Assim, eu já estou avisando para vocês. Não, isso não é spoiler. Eu preciso avisar para vocês que vai ser temas sensíveis, entendeu? Ele vai abordar temas sensíveis. É necessário falar para que vocês entendam, né, que não é brincadeira, é um assunto sério. E eu acho que a gente vai chorar nesse episódio, mano, vendo esse episódio. Nós choraremos. Quem que tá aí agora pegando uma comida, água, refrigerante pra assistir esse react? Eu tô pensando em abrir uma cervejinha, mano. Será que cabe eu abrir uma cervejinha? Ó, Jimmy Law aí no chat. Vou jantar um dogão? Mano, mas esse vídeo ele vai para o YouTube. Eu posso tomar cerveja e postar lá no YouTube? Pode, né? Posso, não posso? Vamos, vamos. Olha, olha, olha. Isso foi especial. É o que eu te falei, você entra num vazio. Você não sabe. Você não sabe o que você é. O jogo te define. Aquilo te define, o Mylon te define. Mas tudo que você tem que pensar é que amanhã é um novo dia. Você só precisa dormir essa noite. Eu tô falando. Essa intro é muito boa, velho. Ó, ó, ó. Essa intro é muito boa, cara. Essa intro é muito boa. Musiquinha, tudo. A identidade visual também do programa, né? Puta merda. Meu convidado de hoje é uma das figuras que mais grita autenticidade no cenário de League of Legends. Os 3 títulos de CBLOL que ele tem são tão marcantes quanto seus gestos. A chama brilhante era tão intensa que se apagou rápido. Querem que aumente? Depois de anos, ela voltou a brilhar. Aumenta, né? Dessa vez, de uma maneira um pouco diferente, fora do jogo, revolucionando a transmissão do CBLOL e a criação de conteúdo no Brasil. Mylon, seja muito bem-vindo ao programa. É diferente, né? Tá show agora, né? É complexo, é complexo. Não, mas assim, ouvir alguém falando de mim dessa forma assim, ao mesmo tempo que eu fico feliz também, é diferente, realmente, é estranho. Mas é isso, rapaziada, dale, minha câmera aquela... Mylon, eu queria começar falando um pouco sobre uma coisa bem peculiar sua. Você parou de jogar mais ou menos há 6 anos atrás, e hoje, independente se a pessoa... Tem tempo. Caramba, Nossa. né? Tem tempo. Independente da pessoa Ele ter parou em visto 2000. você jogar ou não, ela te conhece. 17. Nesse meio, geralmente, quando uma pessoa para de jogar, a gente tem vários casos que a pessoa simplesmente some. Por que você acha que você foi diferente? Eu acho que... Imagem. Acho que entra num quesito de o quanto eu impactei, o quanto eu realmente me esforcei, o quanto eu tentei, né? Porque eu nunca aceitei ser medíocre, de certa forma. Então eu fico, né, muito contente que as pessoas ainda lembrem de mim. Mas eu acho que é bastante nesse quesito de, tipo, eu tive jogadas impactantes. Na memória das pessoas, elas lembram de um jogador, acho que com atitude e com... Enfim, é difícil até quando eu penso nisso. Eu não entendo por que tanta gente gosta, assim, realmente. Você começou sua carreira muito cedo, né? A gente estava aqui no off até comentando um pouco sobre 2011, 2010, esses times, né, que eram montados bem rapidamente. E assim, grande parte, né, desse tempo, acho que até
2013, naquela Cade, a gente passou juntos, e você era um menino, né? Era um menino. Eu era caçula. Eu também, nós dois éramos. Isso há bastante tempo atrás. Você acha que você ainda tem um pouco daquele menino Mylon em você hoje? Ah, com certeza. Óbvio. De certa forma, sim, mas hoje eu sou muito mais consciente. Hoje eu penso, assim, naquela época eu queria simplesmente ser o melhor possível num jogo online, né? Eu queria dar o meu máximo e etc. E daí, conforme você vai crescendo, outras responsabilidades aparecem na sua vida e você acaba tendo que pensar como é que você vai ser o mais efetivo possível no seu trabalho, que acontece ali de se confundir com a sua vida, porque o jogo antes era a sua vida. Uhum. Então, isso gera uma diferença bem grande, né? Hoje eu estou sempre pensando, querendo ou não, no lado profissional. Falando um pouco sobre 2013, tem algo bem peculiar nesse ano, inclusive, que foi a primeira Gaming House que eu fui, se eu não me engano. E a Game House foi em Santos. Foi. E ela foi em Santos porque você era do time e a gente queria jogar com você e você não podia ainda sair de Santos, que se eu não me engano você estava na escola, não era? Eu podia, essa que era a questão. Eu podia, só que daí aconteceu de na época até a minha mãe falar que ela achou um apartamento que daria para todo mundo treinar, que eu inclusive fui um dos primeiros a ter, se não o primeiro a ter internet daquelas de empresa, a Vivo Fibra, né, na época, que não é AD. A internet de fibra naquela época era somente para empresas, e eu fui uma das, se não a primeira pessoa física a ter isso em Santos. Então, nisso, a minha mãe já conseguiu descolar a internet lá no apartamento, aí a gente falou com o Edu King, né, Edu King, e descolou a Game House lá em Santos mesmo, e foi isso. E assim, é do lado de São Paulo. Falando sobre a sua mãe, ela era uma figura muito presente, né? Acho que de todos os tempos da gente morando juntos, eu via ela várias e várias vezes. Sim. Ela estava sempre muito presente. Uma vez a cada 2 semanas ali, a gente sempre se via e era algo muito importante, sabe? A mãe do Mylon é perfeita. Até hoje, que é a família. Não conheci ela pessoalmente de falar. Vão estar sempre contigo, não importa. Mas já ouvi falar muito ela dela. Ela é uma pessoa que ela trabalha na área jurídica, certo? Sim. Como é que foi para você o momento de você virar para ela e falar: então, mãe, seu filho vai jogar videogame? Cara, assim, foi um pouco precipitado porque, bom, se eu jogava, né, LOL ou qualquer outro jogo 12, 14 horas por dia, eu naturalmente não saía muito de casa. A gente não tinha vida social. Zero. Realmente. A vida social era entre a gente. A gente foi começar a desenvolver isso depois, né? Seja no jogo ali por causa da fama do jogo, e seja depois com fins de networking, enfim. Então, quando eu cheguei para ela e falei, né, com 15 anos, na verdade foi com 14 anos que eu queria ir para Campinas disputar o meu primeiro campeonato presencial. Que era um ex de Campinas, não é? Alguma coisa assim. Que, mano, valia nada naquela, valia tipo uns trocados e um RP. E eu tinha 14 anos de idade, eu fui pedir ajuda para minha prima para convencer a minha mãe. Como é que foi a conversa? Foi assim, a minha mãe em negação e a minha prima, tipo, ele já tem 14 anos, ele pode, né, ir para outra cidade, ele pode fazer essas coisas. Meu Deus! E daí, no fim das contas, a minha mãe até me levou lá, ela tinha uma amiga de Campinas, eu já tinha bolado toda a história, a gente pode dormir na sua amiga em Campinas aqui, daí eu disputo o campeonato lá e depois a gente volta para casa. E daí, com 15 anos, eu fui campeão brasileiro, voltei para casa, sei lá, com 10 mil reais, aí a parada foi ficando mais séria, sabe? Aí com 17, eu falei, mãe, eu quero me mudar e eu vou morar sozinho em São Paulo. E daí foi nesse ponto que ela ficou mais aflita, mas como ela já viu que estava dando certo, ela deixou. Só que o problema, né, da nossa geração é que a gente não tinha ninguém para se espelhar. Hoje, se você tem um cara que está na mesma situação que eu naquela época, ele fala, olha, o Mylon, ele fez isso e acabou dando certo, mãe, pai. Agora, na minha época... É mais fácil de convencer hoje em dia. Não tinha ninguém. Isso aí. Eu falo muito isso pra vocês, velho. A gente andou para que outros pudessem correr. A gente engatinhou para que as pessoas pudessem andar, tá ligado? Mylon, você isso é muito impactante. Acabou sendo um adolescente, né, nessa época, com poucos limites, né, nas palavras e nas ações, né? Isso é algo que você trouxe de alguma forma mais do seu aspecto pessoal ou era mais uma personalidade formada durante o jogo mesmo? Então,
Essa parada, você tá falando de sinceridade? Isso. Não ter papas na língua? Você como a tem galera É um muito estigma de ser Mylon isso. sincerão. Ele é assim até Ai, hoje. Isso daí eu culpo, É ele. não culpo, né? Mas é coisa dos meus pais. Tipo, meu pai, ele sempre foi... Assim, eu acho que minha mãe, ela é uma moça extremamente inteligente, culta, e o meu pai, ele é um absoluto troglodita. Então, nessa mistura, eu acabei puxando um pouco do lado dos dois. Então, meu pai, ele é o cara que, tipo, fala mesmo assim, ele é escroto e foda-se. A minha mãe, apesar de ser super inteligente, educada, culta, enfim, ela ainda é sincera demais, sincera ao ponto de ser desagradável. Então, eu até tento evitar esse lado, mas acabou sendo parte da minha formação. Então, quando Mylon é inicialmente bem nas assim. entrevistas e qualquer coisa que as pessoas queiram saber de mim, ou até atos, etc., e conversas dentro da equipe, as pessoas falavam comigo, elas acabavam sentindo que eu era muito ríspido e muito direto, sendo que para mim era completamente natural, porque os meus pais eram assim comigo, sabe? Tipo, chegava num ponto que era, pô, eu era criança, eu perguntava pro meu pai, pô, pai, como é que eu nasci? Aí ele falava, tipo, pô, eu meti na sua mãe e você nasceu, entendeu? Tipo, não é, cegonha, sei lá o quê. Não, é tipo, é direto e reto. Então, eu fui criado num ambiente que isso era normal. Foi depois que eu aprendi que na vida real não é assim. As pessoas, elas tendem a eufemizar as coisas, serem mais calmas. E eu fui desenvolvendo isso especialmente com psicólogos na época da PEN, que eles foram me ensinar a ter um jeito de falar com cada pessoa dentro da equipe. E isso foi muito vital para o meu crescimento, assim, como companheiro de time e também ser humano. Mas até Isso a é época muito da sobre o PEN, Mylon mesmo. como é que você lidava com esses conflitos que surgiam? Porque dentro de times a gente tem algumas figuras de liderança, né? Sim. E quando você tem uma pessoa com o seu tipo de atitude, muitas vezes as lideranças elas se sentem meio confrontadas. Isso gerava bastante conflito para você ou não? Cara, acho que não. Acho que não. Eu acho que eu sempre defendi que dentro de um time você não pode ter somente um líder. Eu já participei de equipes que a gente tinha somente um shot caller, mas eu acho que onde a gente achou mais sucesso era onde tinham pelo menos uns 3 assim que entravam em conjunto, sabiam a hora de agir. Então eu acho que dentro da equipe todo mundo tem que saber liderar de alguma forma. É claro que existem exemplos que não, mas eu acho que ajuda bastante. E todo mundo tem que saber o que está fazendo. Não pode ter uma pessoa pensando pelo outro. Sim. Botafé, isso dificulta. Senão acaba atrasando o coletivo de uma maneira geral. Pensa que a gente tem que fazer decisões em milissegundos. Se eu tenho que passar essa decisão pro outro cara, já atrasou, mano. Tipo, se eu falar em 2 segundos pro cara, e aí? E isso é uma coisa também na comunicação que eu vi até a rapaziada do Ilha das Lendas. Que às vezes eu tava, tipo, completamente sereno e de boa. E daí eu vi um cara ou outro falando, nossa, o Milo é grosso, o Milo é grosso. Cara, dentro de jogo a gente tem que poupar palavras. Se o seu nick é muito longo, eu vou abreviar o seu nick para conseguir passar a informação o mais rápido possível. Ponto. Então, eu não ligo se você acha que eu sou grosso, tá ligado? Tipo, porque eu não tô sendo. E se você tem algum problema, fala comigo que eu vou te explicar isso e a gente vai ter uma relação tranquila, porque no fim das contas a gente quer vencer. Traçando um paralelo um pouco da sua personalidade com o seu estilo de jogo. Você era um cara muito conhecido pela sua agressividade. Eu lembro quando a gente jogou junto, a gente se dava muito bem por causa disso. A gente estava sempre buscando a gente brincava, era muito velho, bom. O dive top era clean. Eu lembro até que quando eu saí da Cade e fui para a NTZ, eu passei muito disso pro Yang. Eu cobrava muito dele, cara, você tem que ser mais agressivo. O Mylon, eu e o Mylon a gente é muito, muito proativo e tal. E você acaba sendo uma pessoa também com um tom mais ríspido, como você falou, uma pessoa que toma atitude, uma pessoa que não é tão retraída. Essa calça você acha do Revolta que não dá, existe muito um paralelo muito firme entre a personalidade e a performance de um jogador? Isso é algo que eu não pensava antes, mas eu acho que sim. Porque, claro, existem exceções. Mas, geralmente, uma pessoa que ela se portrai mais confiante, assim, na vida real também, que eu vi, assim, conheci as pessoas, elas costumam ser mais confiantes também dentro de jogo. Às vezes eu conheço um cara que ele é muito tranquilo, ele é muito gente boa e tal, e daí você vê dentro de partida, ele é um cara que ele não
Ele não fala, pô, isso aqui tem que ser assim. Ele deixa os outros meio que empurrarem ele. Nós temos e etc. claros E eu acho que exemplos, sempre claros tem que haver exemplos respeito. disso, hein, mano? Mas dentro de jogo, um Pessoa cara muito mais pacífica. confiante, que transmite ali esse Essa é senso de, fácil. pô, eu sei o que eu tô fazendo, vem na minha, eu acho que é muito importante naquela hora da que eu falei, do milissegundo da decisão. Não, Isa não. Seja do Micão. League of Legends ou de qualquer outro jogo. Micão é Falando o um pouco claro sobre disso aqui. a PEN de 2015, você tem uma jogada que cara, até hoje é famosíssima. E eu acredito que ali foi um momento que decretou o Mylon ser o Mylon, né? De todo mundo conseguir lembrar do Mylon até hoje. Foi uma jogada, assim, icônica, talvez uma das mais icônicas, né? Do CBLOL, se não a mais icônica. Eu queria saber como é que foi, não o momento, mas se você já entendeu que essa jogada possivelmente marcou você para sempre na nossa história. Na época eu não entendia, pra mim era mais um sábado na minha vida, tipo, eu só tava jogando, eu pensei ali no jogo e daí eu vi que existia a possibilidade de um boneco com 50 de dano levar um Nexus e eu abracei ela, sabe? Pior que eu penso nisso, eu tenho quase certeza que todos os top laners hoje do CBLOL, eles simplesmente ultariam no mid e lutariam a teamfight, tá ligado? Por isso é uma parada bizarra, velho. Fato. Eu não tenho dano, pô. Por que eu vou bater no Nexus sozinho, sabe? Mas naquela época era muito normal e hoje em dia que eu vejo a galera sempre lembrando disso e o que ela significou, porque eu virei espectador. Eu não assistia o CBLOL na época que eu jogava. Então eu comecei a assistir depois. E daí assistindo eu falei, pô, eu nunca vou ver um cara dando GG sozinho ali no Nexus, na final do CBLOL, no último jogo. Tipo, eu nunca vou ter esse prazer de assistir. Tipo, eu dei isso pras pessoas, ninguém vai dar isso pra mim? Sabe? Você inclusive comentou sobre decisões muito rápidas. São milissegundos ali que você decide entre tentar um GG ou estar no mid. Você também falou que, cara, talvez você nunca experiencie isso na sua vida. Então, foi nisso que eu comecei a perceber, caramba, aquilo que eu fiz foi especial. Demorou muitos anos para eu perceber que o que eu fiz foi especial. E daí eu fico pensando também, pô, mas daí essa jogada ficou muito marcada. Sempre que a galera lembrar de mim, vai ficar lembrando dessa jogada e nada mais. Só que, mano, se você for parar pra pensar na carreira de outros jogadores, ter uma jogada dessa no seu portfólio é sensacional. Então isso me faz me sentir melhor, tá ligado? Mas aquilo ali foi só o resultado de muita coisa que eu fiz. Tanto que quando a galera pergunta o ano que eu joguei melhor, eu digo até 2014. É que 2015 eu era um pouco mais maduro, mas 2014 pra mim até hoje foi o meu auge, assim. Você vê esses momentos, porque a gente fala sobre esse seu backdoor, né? Ser uma jogada incrível, mas, cara, quando jogar contra você era muito chato, tá? E jogar com você era muito bom. Eu lembro de diversas jogadas suas de 1v1, de 2v1, de 2v2, completamente incríveis. Só que muita gente não lembra desses fatores. Você acha que existe um mito do Mylon, ou que você, como você disse, né, que talvez você nunca experiencie uma jogada como a que você fez, ou você realmente foi um jogador muito diferenciado? Difícil de responder essa, porque eu não penso que eu era excepcional. Eu só me esforçava, mano. Sabe, se eu tinha ali as horas do dia, eu tentava fazer elas valerem o máximo possível. Então, é o que eu falei. Eu tinha 14 horas, eu tenho 16 horas acordado. 14 horas eu vou dedicar pro jogo. Eu sempre achei o Mylon muito inteligente. Eu fazia disso, talvez de um jeito meio doentio, porque eu deixava de comer para conseguir jogar. Eu tenho, 1,91, 1,92 de altura. Eu tinha 68 quilos, tá ligado? 67, 66, eu lembro disso, eu lembro da balança. Então, eu tinha essa atitude meio doentia que eu não sei se me deu realmente esse aspecto muito bom, né, de ser tão bom no jogo, ou se só me prejudicou e fez com que eu parasse de jogar mais cedo, sabe? Mas eu não gosto de me pensar como excepcional, eu só acho que eu dei tudo de mim naquele momento e no fim das contas foi aquele o resultado. Você era um jogador muito dedicado, né? Que nem você falou, você passava horas e horas e horas, às vezes até sem comer. Mas um dos lados de você ser jogador profissional é você ter um aspecto público também. E eu acho que até aquela jogada não se falava tanto assim no Mylon, muitas vezes falava mais no BRTT e no Kami. De alguma forma, não pensando no Mylon, focado no Mylon jogador,
mas os olhares, os holofotes do público estarem só no BRTT e no Kami incomodava você de alguma maneira? A única vez que isso me incomodou foi no All-Star de 2015, que daí, como só poderiam ir duas pessoas de cada equipe, eu acabei não indo. E esse All-Star, ele inclusive foi uma das decisões pela qual a gente não ganhou uma vaga direta do CBLOL, porque a gente ia ganhar. Só que a gente foi mal no All-Star e daí a Riot tirou isso. Foi da Austrália? Foi da Austrália. Que foi o LEP. Eu não lembro quem foi, mas eu queria muito ter ido nisso. De qualquer forma, eu tive um colapso pulmonar justamente nessa época, então eu não poderia jogar de qualquer forma, então foi destino. Tá. Cara, os próximos anos, eles são meio conturbados. Em 2016, a gente teve a história do Loop. Né, isso aí foi a maior sacanagem na história. Por quê? Porque foi um momento onde a Riot puniu sem provas, sabe? Tipo, você sabe, eu sei, todo mundo dos times foi adquirido da mesma forma. Então, assim, por que foi punir logo naquele caso? Bota fé. Aí, aproveitando esse gancho. Regra de poaching. Você acredita que ela é de fato efetiva ou necessita mudança? Eu não acho que ela é efetiva. Se você for seguir ela, né, normalmente, é difícil você saber quando é que um jogador deu poaching. Não saiu aquela época do Perks, o cara ia tipo, na piscina dos hotéis e ficava conversando com os jogadores. Tipo, mó papo estranho, né, na piscina. Mas ele fazia isso, porque era um momento onde ele sabia que estava ali com o cara e tal. Mas não sei, mano. Honestamente, eu nunca parei para pensar nisso para formar uma opinião concreta. Só que na época não existia nenhum enforçamento, né, disso. E o que fizeram com o Loop foi uma parada meio que sem prova ali, mas assim, tô de boa, tá ligado? Tô de boa. É só que impediu a gente de ter uma lineup dos sonhos que na época a gente sempre quis ter. De uma maneira geral, vocês iam montar um time extremamente forte com o Loop. Que era a lineup de 2015 com o Loop. E daí no momento que a gente tem que trazer o Picoca de última hora, porque o outro gringo que eles queriam também não conseguiu vir, e daí o BRTT tilta porque ele tava numa fase de mudanças, porque ele ia começar a morar com a Caju e tava jogando com um suporte que, coitado do Picoca, não sabia o que tava fazendo, acabou gerando com que o time implodisse, mano. De verdade. O que esse momento representa pro Mylon? Tistreza. Queria que eles falassem que tistreza. Do Loop. Depois eu explico o que é poaching. Pensou em parar depois disso? Pior que eu pensei, mano, porque nada fazia sentido, nada dava certo, tá ligado? Tipo, a gente queria mudar o time pra melhorar ele ainda mais, porque isso é uma coisa muito importante. A equipe, ela vai lá pra fora e ela vê que ela precisa fazer alguma mudança e ela não faz. Ela fica com o mesmo time, porque se eles não mudarem, eles vão ganhar o CBLOL. Agora, quando os caras eles são ousados mesmo, e eu via isso muito da galera do Dota fazendo que ia jogar lá os mundiais, eles iam lá e mudavam peça do time mesmo depois de ser campeão. E, tipo, de fora eu pensava, mano, tu acabou de ser campeão mundial, por que tu tá mudando o jogador? Só que, velho, o competidor, ele quer mais. Ele quer alcançar a perfeição. Ele quer ser melhor, mano. E era isso que a gente estava querendo fazer naquele momento e acabou não conseguindo por causa desse rolê aí, que águas passadas, Riot, tamo junto, amo vocês. Você se sentiu injustiçado de alguma forma? Pra caralho. Mas foi, mano. Tanto que o cara responsável pela decisão nem trabalha mais lá, né? Verdade. Cara, você pensou em parar, deu tudo errado. Por que você postergou, né, essa pausa, o fim da sua carreira até 2017? Então, a intenção era me aposentar no fim de 2016. Só que daí eu conversei com a galera da PEN, né? Falei com o Gary, com o Padre, eles falaram: Mylon, a gente não tem como te substituir nesse momento, você poderia jogar mais. Gary era o seu anterior. Daí isso aliado com o fato de, eu tava confortável ali, né? Tudo que você sabe é ficar jogando LoL, competir. Aí eu fiquei mais um ano para dar uma chance. Até consegui ali, né, uma semifinal, um vice e tal, mas eu já não estava mais com a cabeça no jogo. Eu já não era mais aquele cara que dedicava 14, 12 horas do meu dia para o jogo. Eu já estava churrascado, né, justamente por esse meu, talvez, fator de querer muito em pouco tempo, né? Dar muito de mim, minha saúde já estava deteriorada nessa parada. E daí, em 2017, eu falei, mano, é isso.
Aqui para mim já não dá mais. Aí falei com o padre, todo mundo, os caras ficaram de boa. Olhando com os olhos que o Mylon tem hoje, você acha que você foi injusto consigo mesmo tomando a decisão de parar? Porque você era um cara que, como a gente disse na sua apresentação, você tinha uma chama imensa, uma chama incrível. E quando ela apagou, parece que ela se apagou de fato. Então, eu acho que talvez eu tenha sido precipitado, porque eu vi um analista, não lembro quem foi no Twitter, que ele me marcou. Ele fez os dados da época em 2017 e o top laner mais promissor com base nas estatísticas em 2017, que eu já não estava jogando mais LoL, que eu já estava foda-se pro jogo, era eu. E eu fiquei, mano, não é possível, na minha cabeça eu era um merda, né? Porque eu não estava mais me dedicando ao que eu me dedicava. E a minha confiança, ela vem de dedicação, ela vem de eu estar botando ali as horas para ser bom. Então, eu acho que eu tenha sido um pouco precipitado, mas antes também o cenário não dava a grana que dá hoje. Foi uns 2 anos depois que começou a dar dinheiro de verdade. Aí eu falei para mim mesmo, cara, cansei de brincar, mano, tá na hora de viver a vida real. E daí foi que eu saí do jogo e fui pra faculdade. Fui, tipo, ter alguma outra coisa. Não é que eu não tenha conseguido dinheiro no jogo, porque naquela época quem vencia ganhava uma grana. E eu acabei, né, graças a Deus, ganhando muitos campeonatos, que não somente os da Riot, mas aqueles de outros circuitos, porque era circuito aberto, né? Então tinha vários outros, eu consegui fazer assim um pé de meia, vamos dizer, em relação a isso. Mas nem se compara com a grana que a galera faz hoje, sabe? Cara, depois de mais de 5 anos jogando, você teve jogadas icônicas, você teve títulos. Do nada, ninguém mais sabe do Mylon. O Mylon some de tudo e é um momento assim que é uma marca em branco na sua história, né, em relação ao público, porque muita gente olhava para o Mylon como referência, olhava para o Mylon como ídolo, olhava para o Mylon como até o cara que deu o título da PEN de 2015. De certa forma. O que esse momento de ato representou para você? Foi algo para você se aproximar mais da sua pessoa ou era um momento que você ainda estava lidando com a pressão de ser pro player? Então, honestamente, eu só queria existir, que foi ali aquele interregno entre a Season 7 e a Season 10. Season 8 e Season 9 eu não existi pro cenário porque eu realmente não tava fazendo nada. O que eu pensei, mano? Eu falei, pô, vou fazer as coisas que eu sempre quis fazer na vida e nunca tive tempo. Então, eu lembro que eu comecei a deixar meu cabelo crescer, que eu fiquei cabeludo, lembra? E eu comecei a focar em hobbies. Porque eu tava pensando, mano, eu entrei no vazio existencial, Revolta. Caralho. Tipo, quando você só sabe fazer uma coisa na vida, e eu acho que isso daí é uma experiência que qualquer pro player vai passar se ele não transicionar rápido para uma criação de conteúdo e etc. Sim. Eu entrei no vazio existencial que eu falei, mano, antes eu tinha minha rotina, eu acordava nesse horário para conseguir estar esse horário pronto para começar a treinar e etc. E tudo gerava em torno de performance. Quando eu não tenho mais isso, eu preciso achar coisas para fazer da minha vida. E daí eu comecei a procurar hobby, mano. E daí eu comecei a me dedicar mais pra música, por exemplo. E daí eu comecei a ter aulas de piano, tá ligado? Comecei a malhar mais também. Mas, essencialmente, 2018, 2019 foi um ano que eu deixei meu cabelo crescer, eu malhei e joguei videogame. Tá. E foquei em hobbies em geral, assim. Então, pô, comecei a gostar de carro, comecei a me interessar por música. Vantagem de ser rico, né? Se coisas você é pobre, você ia ter que trabalhar galera com que outra te coisa, assistiu, né? eu sinto que quando você reapareceu foi Não é uma um choque crítica, é muito uma grande, observação. Porque todas as vezes que era mencionado o nome Mylon, todo mundo ficava tipo, pô, que saudade de ver esse cara jogando, que saudade de ver esse cara aparecendo. Mas uma das coisas que você falou que você fez durante esse tempo foi a faculdade de Direito. Inclusive, você é formado hoje, né? Eu lembro até quando teve um caso do Alex, falando sobre a Simplicity. Eu até te chamei numa live minha para me ajudar a ver um contexto. Pô, Revolta. Eu fiz Direito, mas eu não entendo disso aí. Não, NDA, pô, NDA. Enfim, depois eu cheguei a pesquisar um pouco ali, mas é normal. Como é que foi para você ter todo esse momento de entender realmente o que está acontecendo, o que aconteceu na sua carreira
e reacostumar com o estudo e a rotina de uma vida normal? Então, eu acho que foi muito importante uma conversa que eu tive com o Gary, que era da PEN. Ele falou assim pra mim, que eu tava frustrado com o time, não lembro quanto foi, eu tava frustrado com o time, tava dando muitas coisas ruins. E ele falou, Mylon, hoje em dia você fica frustrado com seus companheiros de equipe, mas eles estão dando o melhor de si. Na vida real, Sim. você vai acabar se frustrando muito mais, Sim. porque as pessoas são muito mais preguiçosas. Sim. Porque elas não estão ali tendo um esporte de alta performance, entendeu? Um jogo de alta performance, enfim, como você prefere denominar. E, cara, ele foi cirúrgico. Tipo, o que eu me deparei com pessoas preguiçosas, né, depois que eu saí do jogo, é bizarro. Porque, às vezes, você tá jogando ali no time, o cara, ele tá jogando mal, mas ele tá dando o melhor dele. Na vida real, não é assim, Revolta. Isso em 2016. Tipo, especialmente, 2023, e eu não tô falando aqui de o LoL não é recurso, assim, não. tá? Eu falo, por exemplo, da Cenário, classe né? média brasileira, assim, que eu me deparei bastante na faculdade. O cara, ele tem a vida ganha ali, tá ligado? Vive confortavelmente e tal, e ele não empurra pra ter mais, ele não tem essa ambição. E isso é algo que a gente tinha em todos os companheiros de equipe que a gente passou, de certa forma. Claro, com exceção um ou do outro. O que isso não é errado, Então, tá? eu falei, mano, se eu pego essas horas que eu coloco no League of Legends e eu boto uma fração disso pros meus estudos, eu vou ser o melhor. Eu quero ser o melhor. E daí foi isso que eu fiz. Aí eu, graças a Deus, mesmo trabalhando de segunda a segunda, eu fui aluno laureado. Você, de alguma forma, ficou com medo de Fiquei. perder o que você tinha no cenário quando você saiu dele? Te falar que eu não pensei nisso, não. Acho que ele Você não estava com pensou. mais medo do quê? Do que eu ia meteu o fazer pé? da vida, mano. Porque eu não sei, mano. Eu tenho... É o que eu te falei, você entra num vazio. Você não sabe. Você não sabe o que você é. O jogo te define. Aquilo te define, o Mylon te define. Só que o Matheus, ele precisa existir para que o Mylon exista. Não é o oposto. O Matheus vem antes do Mylon, sabe? E é isso que você tem que colocar na sua cabeça. Então esse foi um momento mais de aprendizado para você, de entender que talvez o ritmo que você tinha quando você estava jogando, de botar sua saúde em risco, de botar tantas horas, de botar o seu profissional à frente do pessoal, foi um momento não só de você reorganizar a sua vida, mas também de você entender que talvez esse não era o caminho certo? Com certeza. Tanto que eu antes era um aluno extremamente ruim, tá ligado? Não extremamente ruim, mas eu era bem preguiçoso, assim, de certa forma. Igual eu. E durante, assim, e jogando, eu adquiri a disciplina para montar uma rotina que eu sabia que eu poderia encaixar qualquer coisa, tá ligado? Tanto que depois, né, nos últimos anos, eu tinha uma rotina que, assim, eu fazia faculdade e estágio de segunda a sexta, de terça a sexta eu fazia as lives, de segunda eu tinha todas as reuniões e compromissos marcados, e sábado e domingo eu viajava para São Paulo para trabalhar no CBLOL. E, mano, pô, mas você não tem folga? Tipo, minha namorada, ela virava para mim falando, pô, mas você não precisa de uma folga e tal. Eu não, porque eu tô amando o que eu tô fazendo. Tipo, é exatamente do jeito que eu tô fazendo. Cada coisa tá em um seu horário perfeitamente para ela existir. E essa disciplina, eu só tenho ela porque eu joguei LOL, velho. E é bizarro dizer isso. Que eu só tenho disciplina para fazer qualquer coisa na minha vida porque eu joguei um jogo de fada. Mas eu acho que não é uma questão de jogo de fada, não. Eu poderia estar jogando ping-pong, tá ligado? Você Poderia diria que é estar mais a jogando... competição, É a a forma competição. como você via. Poderia estar jogando bolinha de gude, peão. Se eu fizesse isso regrado, velho, você consegue fazer qualquer coisa. E, tipo, eu não sou excepcional, eu não sou anormal, eu sou um cara que nunca foi bom em nada, mas eu sempre me esforcei pra tudo. Mylon, você mencionou o seu tempo de CBLOL, né? Como tudo estava se encaixando. Em 2020, você reapareceu, se não me engano, foi depois do Nexus, com o Atlético Baiano. Cara, aí foi um momento que todo mundo ficou, meu Deus, o Mylon voltou Ele do existe. nada, ele existe. E, assim, uma das coisas curiosas é que você já estava num hiato há um bom tempo, estava sumido. Como é que foi? Como é que surgiu esse interesse da Riot? Tá, então, vamos lá. Season 2018, 2019, tava lá na minha vibe, show de bola, jogando videogame, Cabelão. vivendo a vida, cabelão, pá. Ô, sabe o que é bizarro? Que todo mundo achava que eu fumava maconha, sério. E eu nunca fumei, gente. Eu não fumo, eu não bebo. Ele inclusive verdade. perguntou. Ele falou, pô, quer um vinho, mano? Não, eu não gosto disso, até porque a maioria dos meus ídolos tudo se matou nas drogas, e daí eu não quero Capa fazer do isso capa. nunca comigo, entendeu? Eita, porra. Tanto que eu sou totalmente geração saúde. Profundo. Então. Onde a gente tava? CBLOL, interesse da Riot. Tá bom, vamos lá.
2018, 2019, eu estava feliz. E daí 2020... Capa do pior que, capa do isso é muito doideira. Em 2019, a gente tava assistindo uma final, porque eu só assistia as finais nessa época. E a minha mina virou pra mim e falou, caramba, eu acho que você seria um bom caster. Ela só virou pra mim e falou isso. Será? Não sei. Ela falou, cara, eu acho que você seria muito bom. E daí eu virei pra ela e falou... E daí eu comecei a pensar e daí eu virei pra ela e falei, caraca, eu acho que eu conseguiria ser o melhor. Tá ligado? Eu pensei nisso. Mas, mano, zero interesse da Riot, nunca nem falei com a Não Riot. reacendeu uma chama nessa hora? Não, só, tipo, eu lembro dessa conversa com ela. Conversa fora. E 2020, no começo, em janeiro, assim, super em cima da hora, o Gabriel me liga, que hoje em dia ele é coordenador do CBLOL, que na época ele não era. Ele falou, pô, a galera tá querendo fazer o Depois do Nexus de uma maneira diferente. Aí eu falei, como assim diferente? Mais sincera, pegar uma pegada mais... né, sincerão mesmo, sem papas na língua e tal. Aí eu falei, tem certeza disso? Aí ele falou, sim. Eu posso dar paulada mesmo nos jogadores? Aí ele, sim. Aí eu fui, voltei a assistir o CBLOL, fiz o Depois do Nexus e fiquei abismado em quão o nosso nível estava baixo. Porque eu estava muito inseguro. Eu falei, mano, eu não devo mais saber jogar esse jogo. De gameplay ou de casting? Eu estava errado. Ah. Aí eu comecei a ver assim, nossa, eu lembro até hoje, velho. É que agora o Minerva joga comigo, né? Mas eu lembro de ver ele, eu não sei que time ele tava, não sei se era a Fúria, ele foi setar um dragão de Gragas que, tipo, ele não tinha pressão nenhuma de lane, ele não tinha visão nenhuma, ele só começou o objetivo, tancou o Dragon, perdeu 60% da vida, morreu. Eu falei, que porra é essa, velho? É, cara, isso inclusive tava é uma conversa que eu protestando. tenho muito recorrente com o Eu tava Lupe, protestando. porque o Lupe, toda vez que eu falo com ele, ele fala, cara, se a gente volta a jogar hoje, a estava gente briga com esses protestando. caras. E ele fala na sinceridade. Você, isso é uma Eu tava curiosidade protestando. pessoal minha, você acredita mesmo que a gente decaiu tanto em nível assim, como uma região? Cara, eu não sei dizer qual. Eu só consigo lembrar do impacto que eu tive naquela época, Revolta. Que foi 2020. Eu assisti a primeira semana do CBLOL e eu falei, fudeu, eles não sabem mais jogar. Foi isso que eu pensei na época. Eu acho que a gente até deu uma melhorada, né, com as críticas, os programas de crítica esportiva e etc. que a gente foi adquirindo, a gente conseguiu melhorar legal. Mas, comparando com a época que eu parei de jogar e o que eu tava vendo ali, era bizarra a diferença. Tipo, claramente a gente decaiu, pelo menos naquele ponto. Hoje em dia eu não sei se a gente recuperou. Acho que hoje em dia não. Por exemplo, esse absurdo que eu vi ali, eu não vejo mais se repetindo. É que ele viu então, uma aí ele play chamou minha, pra né? fazer o Depois do Nexus. Aí eu fui fazendo lá, né, o Depois do Nexus. Caraca, No meio do ano, na verdade, teve a enchente da Riot e daí a gente teve que fazer de forma remota. Aí começou a pandemia nesse ano. Então, em março, a gente começou a fazer de forma remota. E daí o programa já não ficou mais tão legal, porque presencial é muito mais divertido. E a faculdade também, ela começou a ser de forma remota, então eu prometi que eu ia voltar a streamar em junho, que era justamente quando eu entrava de férias, no meio de junho. E foi isso. Aí, desde 15 de junho de 2020, eu estou streamando e criando conteúdo para o YouTube. Bom, aproveitando que você falou da pandemia, assim, para muita gente foi um momento bem complicado. Nossa, como ele Como é lembra que foi de pra data. você? Não lembro nem Eu como acho assim. que eu, assim, por mais que eu tenha ficado perturbado mentalmente, eu acho que eu tirei o máximo do profissional nesse sentido. Perturbado mentalmente. Porque eu tive eu tive uma bad, assim, mano. Tipo, no meio de 2021, assim, eu comecei a ter pensamentos errados, tá ligado? E eu sinto que foi porque eu tava completamente isolado. Então, eu comecei a achar que eu era uma velhinha de 90 anos porque eu vivia que nenhuma, por exemplo. Eu não saía de casa, eu ficava no meio de pessoas, eu começava a ter ataque de pânico, eu não conseguia mais ficar numa multidão na rua, eu não conseguia sair na rua sem achar que eu ia morrer. Tipo, de verdade, meu cérebro estava me forçando a pensar isso. E daí nessa época eu perdi peso, eu voltei a ter o peso que eu tinha quando eu jogava profissionalmente, bateu na balança ali 67, e foi esse momento também que também me acordou, né? Porque a doutora na época ela virou para mim e falou que se eu não voltasse a comer, porque eu tava com medo até de comer. Então ela falou que se eu não voltasse a comer, a próxima vez que ela me viria seria numa cama de hospital sendo alimentado por um tubo.
E daí, quando ela disse isso, Caralho, palavras eu, fortes. eu lembro que eu desci do consultório dela, eu fui na cafeteria e comi um pratão de arroz, creme de milho e frango. Volta a batata Mas, frita, né? NA, mas tudo de certa bem. forma, foi bom profissionalmente porque eu voltei a streamar e as pessoas estavam mais em casa, então as pessoas consumiam mais stream. Então eu aproveitei para, assim, crescer, né, de certa forma. Mas olhando o que fez comigo, eu não sei se valeu a pena. Mas também me fez ter mais noção do meu próprio corpo. Hoje em dia eu aprendo a lidar com todas essas coisas. E elas não vão embora, isso que é doideira. Elas não vão embora, mas você aprende a lidar, isso te dá mais confiança ainda que você está pronto para passar por qualquer situação. Uhum. Você também mencionou que em 2021, uma das maiores batalhas que você teve foi a final entre Red e Rensga. Como é que foi para você esse momento? Oxi. Então, a final da Red Rensga foi um dos motivos para eu melhorar. Porque eu realmente não saía de casa, eu só saía para correr, porque eu vi que estava começando a me fazer mal, então eu só saía para correr ali meia horinha, uma horinha no dia. E daí quando o meu chefe ele chegou para mim e falou, olha, a gente quer fazer a final do CBLOL, isso era um mês e meio antes da final do CBLOL. A gente quer fazer a final do CBLOL no Bondinho do Pão de Açúcar. Pô, foi muito lindo. Aí eu fiquei super animado. E a gente quer que você vá, porque a gente não vai levar todos os casts, mas a gente quer que você vá. Porque eu era novato, né, na Riot. Tipo, você participar ali logo da final de início era algo um pouco atípico, né? Geralmente você ia escalando, andando as escadas até chegar no topo realmente para fazer uma final. Isso foi em E 2021, daí ele falou né? que logo de cara, assim, que ele queria que eu fizesse a final. Ia ser no bondinho, ia ser Ele presencialmente, tava não um ia todo split mundo. só na Aí eu fiquei muito Riot. animado, mas ao mesmo tempo eu senti várias vezes ao longo dos dias, tipo, vontade de falar pra ele me tirar. Porque eu não conseguia sair de casa, mano. Como é que eu ia fazer uma final? Tipo, se eu ia pra padaria, eu não conseguia ficar bem, tá ligado? E daí foi nesse momento que meu instinto de jogador agiu. Eu falei, mano, minha rotina vai ser, eu vou acordar esse horário, esse outro horário eu vou fazer isso daqui, eu vou me alimentar nesses horários especificamente, e eu vou voltar a ficar em forma mentalmente. E no começo era muito difícil, porque a noite é o período mais difícil quando você tá nesse momento. Porque parece que tudo vai dar errado, tá ligado? Você só quer que aquilo acabe, você não quer mais ver ninguém nenhum amanhã. E você acha que isso não tem volta. Mas o que eu aprendi é que você só precisa dormir. Porque amanhã é um novo dia. Cara, esse era um momento... E muita gente veio me falar disso. Porque eu já tinha comentado no podcast do Shep, por exemplo, sobre esse momento. E muita gente veio, pô, eu senti as mesmas coisas. Eu era normal e do nada eu não era mais. E eu não conseguia fazer as coisas que eu amava. Mas tudo que você tem que pensar é que amanhã é um novo dia. Você só precisa dormir essa noite. E o mais importante, o que me ajudou muito, eu não lembro quem falou isso e quando, mas eu vi alguém falando que esse período ele é só uma fase, ele não te define. E foi o que me motivou a seguir em frente. É só uma fase, é só uma fase. Toda vez que eu tinha um pensamento errado, eu falava, é só uma fase, é só uma fase. E eu consegui sair dessa. E essa final, justamente com essas regras que eu colocava em mim mesmo, e não importava como eu me sentia, eu fazia aquilo que eu impus a mim mesmo. E quando eu fui ver, eu já estava ali pegando avião, eu já estava vendo os meus amigos, gravando, né, fazendo vlog, que esse vlog da final foi super legal, inclusive. Foi mesmo. E foi isso, mano. Tipo, e no fim das contas, depois de um tempo, você até esquece que aquilo existiu, sabe? É só quando a gente vai tocar no assunto mesmo que volta à tona. Cara, 2021 você teve um ano difícil, mas você estava muito bem no casting. 2022 você virou simplesmente um monstro, né? Assim, quando a gente foi fazer a sua pesquisa, inclusive foi um dos assuntos que a gente tocou que pra gente você foi o melhor caster de 2022.
E depois de um ano extremamente difícil, da onde veio toda essa motivação? Como isso aconteceu? Como que você saiu de um caster muito bom para um monstro absurdo? Parecia que estava há anos na frente da tela. Rotina e dedicação, mano. Eu não sou bom em nada. Eu simplesmente treino. Tipo, tudo que a minha fono, ela falava pra mim, tudo que o meu chefe, ele falava pra mim, eu insistia pra ele me dar toque. Eu tava sempre conversando com todo mundo Esse da pensamento equipe é do ótimo, CBLOL, eu amo. seja o Não sou bom em nada, cameraman, eu seja sou o diretor de esforçado. câmera. Eu sempre tava pedindo ali dicas pra eles, falando, pô, se você sente que eu devo fazer uma coisa assim, assado, me fala. A fono, ela falava, Mylon, esse gesto de mão você vai fazer de certa forma. Eu tava lá praticando, aí chegava na semana que vem, eu falei, ó, bota no tempo assim da transmissão, eu botei o gesto dessa mão. Aquele jeito que eu falava, eu mudei também. Dá uma olhada aqui nesse trecho para você ver como eu abordei. Gestos que eu fazia, as chamadas que eu realizava também, como eu conversava com as outras pessoas, até o ângulo que eu ficava em relação à câmera, tudo isso parece natural para quem está assistindo, mas para mim era calculado, tá ligado? E isso é muito lindo, velho. Tipo, a beleza da TV de você fazer tudo isso que você está fazendo parecer natural, como se fosse, pô, eu sou assim normalmente, entendeu? É muito legal, velho. Então, e trazer também o mais eu pro papel, porque antes as pessoas me viam muito como um cara sério, focado, ríspido, sincero, assim, né, focado ali no jogo. E hoje em dia, as pessoas que mais me conhecem pelo meu conteúdo, veem um cara, tipo, descontraído, animado, assim, sendo que gente boa até. Tem gente que fala que eu sou gente boa, velho. Tá ligado? Tipo, quando que eu ia pensar quando eu era jogador isso, entendeu? E daí a galera falou, nossa, você mudou muito, você era um cuzão. Não, é que o Mylon era assim, mas o Matheus nunca foi. O Matheus, ele sempre foi um cara mais brincalhão. O que eu fiz foi trazer o Matheus pro Mylon. E chegou de certa forma que hoje em dia o Mylon ele é até mais legal do que o Matheus, entendeu? Porque eu já tô no momento que quando eu tô na minha, eu fico mais fechadão, sabe? Cara, você marcou um momento assim revolucionário, mais uma vez, né, na transmissão da Riot, porque era uma transmissão muito criticada. E todo mundo sabia disso na época. Eles tiveram a edição do Napom, do Takeshi e sua. Só que, honestamente, assim, ficou muito claro que a sua chegada, a forma como você estava abordando as coisas, mudou muito a dinâmica de tudo que estava rolando lá dentro. Eu queria que você explicasse um pouco de como foi esse momento, ou se teve influência de alguma outra pessoa, ou se foi realmente uma ideia que você teve, como foi isso? Cara, eu lembro que eu cheguei lá e a primeira coisa que eu falei pro meu chefe foi, pô, eu sou meio doido, porque tinha acabado de mudar, isso é muito importante. A gente tinha o Thiago Galassi e entrou o Terence, e o Terence era novo aqui no jogo e tal, ele chegou para substituir, eles fizeram um esquema lá de outros chefes, enfim. Houve uma mudança ali na diretoria, vamos dizer assim, e daí eu cheguei pro meu chefe e falei assim, cara, eu sou meio doido. Tipo, se eu fizer, eu vou tentar manter, e eu falei isso desde o primeiro dia pra ele, eu vou tentar manter no limite como é que eu posso dizer? No limite do aceitável pra, assim, né, transmissão. Então, cara, quando eu passar do ponto, você me avisa. Porque o meu objetivo é ficar na linha cinza entre o correto e o incorreto, o porra louca. Porque eu ainda quero ser um cara, né, legal, descontraído, diferente, mas eu também não quero meter o louco, porque no fim das contas a gente tem que prezar com a corporação, enfim, com o Riot Games no geral. E daí no começo, ele ainda puxava a minha orelha e tal, pra me direcionar assim. Mas eu comecei a fazer umas paradas que as outras pessoas do casting, né, e quem relacionava assim no backstage, virava e pensava, pô, eu posso fazer isso? Tá ligado? Tipo, caramba, eu posso fazer o que ele tá fazendo? Tipo, eu poderia ter feito tudo isso que ele tá fazendo esse tempo todo, todos esses anos? Ninguém nunca fez sabe? o que ele fez. E daí as pessoas começaram a mudar também com isso. Por que você acha que nunca foi feito? É porque existe uma pressão interna também, né, da empresa de você seguir ali as coisas certinhas. E qualquer coisa que você fizer a mais e fizer errado, você vai sofrer um taco da comunidade. Então, claro. é uma questão de você equilibrar esse lado
da empresa com esse lado da comunidade e você atingir o nível certo, que é essa área cinza que eu gosto de existir, sabe? Então, eu acho que é por isso que você falou, pô, eu fico feliz de falar, no dia de você falar isso, que eu fui o melhor, enfim. Então, eu fico feliz com esse elogio, mas eu também não vou dizer que eu não esperava isso, porque lembra lá em 2019? Foi calculado. Não foi calculado, mas tipo, acontece, tá ligado? Porque essa conversa que eu te contei foi a minha namorada que me lembrou, inclusive. Mas eu sabia, mano. Eu sabia, eu não sei o que é, mas eu tinha certeza que eu poderia ser muito bom nisso. Você estava, digamos, no seu auge dessa nova fase. E inesperadamente, para muita gente foi uma surpresa gigantesca, você diz que você vai estar de saída da Riot. E essa foi uma questão que muita gente ficou extremamente confusa, porque Pegou muita para gente. muitos você era algo que a pessoa que animava, né? A pessoa assistiu o CBLOL no fim de semana. Por que essa decisão? Então, Ilha tem das uma Lendas. coisa que eu me identifiquei muito após o jogo, que é o entretenimento. Eu me fascinei por essa área, assim, porque eu achava que eu não podia ser assistível, eu achava que eu não podia ser divertido, etc. Porque eu não sou o cara palhaço que fica fazendo piada a todo momento. Mas eu comecei a My olhar bad. para pessoas, né, My bad, tanto Frank. dentro do nossa Desculpa, bolha do League of eu não Legends quis quanto ofender. fora, que não são também, as pessoas assistem ela, e eu assistia várias. E Não eu, quis ofender. como é que eu acho que as pessoas não podem se interessar em me assistir e assisto essas pessoas, sabe? Então eu comecei a me esforçar mais. Eu lembro que a Caju foi uma pessoa pioneira nisso. Teve também o Denis da Riot, uma galera de times que eu passei que sempre tentavam martelar isso em mim. E então, quando esse motivo da saída, a galera fica muito em dúvida, né? Fala, foi piques diff, essas paradas. Mas, mano, uma coisa que eu falo tranquilamente, e eu já disse isso na cara do Baiano quando ele estava tentando me aliciar os últimos 2 anos, Meu Deus. que eu sou um agente do entretenimento. Então, se você vira para mim e me apresenta um plano na qual eu consigo gerar mais entretenimento para o público, eu gosto dele. Entendeu? E quando, no começo, eu só fui decidir sair da Riot, tipo, ali em cima da hora, em novembro, dezembro, mesmo eu conversando com ele, sempre fui muito aberto da proposta do Baiano e etc. Mas quando ele apresentou a ideia bonitinho, a parada foi se concretizando a mais, eu falei, caralho, Baianinho, isso é pica, tá ligado? Tanto que eu saí da Riot, que eu amava o trabalho, me relaciono bem com todo mundo lá, justamente para Mas eu isso. amo a E eu Riot, acho é um que fato. hoje, com a rapaziada vendo o que a gente fez esse ano, tanto no CBLOL, com o MSI tendo direito de transmissão e com o Cebolão, eles conseguiram entender o que eu enxerguei lá atrás que a gente podia fazer. Porque o que a gente está fazendo agora é trazer a comunidade do League of Legends para representar o cenário. Quando você vai olhar para o League of Legends, você vai ver a comunidade lá estampada. E essa é a nossa intenção. Cara, o seu conteúdo hoje está basicamente em 3 frentes, né? O Ilha das Lendas, sou do MyLens com quem, Sim. inclusive ideia genial, Uhum. e o seu YouTube, né? Que tem um Sim. conteúdo um pouco diferente dos outros 2, mas são os 3 conteúdos principais Sim. que você tem. E olhando para esse tipo de conteúdo hoje, é um conteúdo muito mais livre, né? Acaba sendo um pouco contrastante com o Mylon de antigamente, que ficava 14 horas, totalmente focado naquilo ali, vamos render, desempenhar, não sei o quê. E hoje você cria em alto nível um conteúdo de uma forma mais leve. Você diria que o momento hoje que você vive é talvez um finalmente equilíbrio entre o Mylon e o Matheus? Com certeza, velho. Eu acho que você resumiu legal, porque eu aprendi que eu precisava ser feliz, tá ligado? De certa forma. Então, eu tenho ali, como eu falei, as horas que eu tenho que trabalhar, mas também a minha hora de descanso, ela é sagrada. Para eu conseguir trabalhar bem, eu preciso descansar, eu preciso me divertir. Então, esse é meu lema, tipo, você trabalha sério e tal, mas você também se diverte. Então, cara, vamos dizer, por exemplo, streamei ali de manhã e de tarde, fui pra CAD. Depois disso, eu quero ficar de boa com a minha namorada. Farpas Eu quero treino Ilha das assistir, sei lá, Lendas. um Netflix, tá ligado? Um bagulhinho ali suave. E eu Farpa vou pro fazer meu isso party. todos os dias e eu não preciso ter folga, mas eu preciso conseguir balancear isso para me sentir feliz. Então, eu tô sempre, né, com conteúdo no YouTube. Então, tem
3 vídeos no Mylon, 2 vídeos no MyLens, Ilha das Lendas de fim de semana. Todos esses projetos paralelos, eles fazem parte dessa coisa que eu falei de ser um agente do entretenimento, de trazer sempre para a telinha das pessoas algo para divertir elas, para que elas consigam também ter um desempenho profissional bom, ser um bom amigo, ser um bom familiar, alguma coisa, porque naquele momento de diversão delas, eu estou dando algo para elas. Então, essa é a minha intenção sempre nos meus projetos. É trazer para a galera uma diversão, um lazer que eu também tenho no meu tempo, para eles poderem viver a vida delas melhores, porque nós somos passageiros, tá ligado? Então, eu quero impactar a vida dos outros da melhor forma possível. Cara, Humilde eu quero e filósofo. encerrar essa entrevista, conversa, bate-papo, dizendo que você foi um cara que, na sua vida, você teve muitos altos e baixos. Né? Inclusive, são coisas extremamente difíceis de falar sobre, que muita gente passa. Eu queria te agradecer por ter compartilhado dessa forma, porque você é um cara que isso, não só da pesquisa que a gente fez, mas também do meu convívio com você durante alguns anos da nossa carreira juntos, você era um cara que você estava sempre buscando melhorar e sempre buscando coisa nova, sempre buscando conhecimento, entender, né? Seja no LoL, seja na música, como um hobby seu, seja na transmissão do CBLOL, seja se renovando no entretenimento, trazendo um conteúdo diferente. E eu espero que hoje a gente consiga entregar isso para o público que está assistindo, porque eu acho que é uma forma também das pessoas olharem para o Mylon como uma inspiração não só de assistir no dia a dia e se divertir, mas também de vida. Então, muito obrigado pela sua participação. O espaço é seu para falar o que você quiser. Cara, só quero agradecer, Revoltinha. Eu acho que essa semana, particularmente, por motivos assim, alheios, foi uma semana um pouco difícil para mim. Então, ter alguém para relembrar das coisas que me deram tanta felicidade me fez bem, assim, no geral. Tipo, eu vou sair desse momento aqui mais feliz. Eu estava meio para baixo. Mas se eu pudesse deixar alguma mensagem, aquela câmera ali. Eu queria falar que às vezes vocês só precisam pedir menos de si mesmo. Às vezes você tá ali, sei lá, bebendo um copo d'água é o suficiente para o momento que você tá vivendo. Às vezes você tá fazendo ali o mínimo no seu trampo ou sei lá, estudando aquilo ali. Ou, tipo, no momento que você está comendo, você olhar nos olhos da outra pessoa, enfim, todos esses gestos pequenos e que parecem que qualquer pessoa pode realizar, às vezes faz toda a diferença. Quando eu estava naquele momento que eu citei, né, aquele momento ruim da minha vida, eu comecei a focar nisso. Eu realmente falava, mano, meu objetivo, eu parei de pensar no amanhã e sofrer por antecipação de coisas e falar, nesse momento, eu vou pegar, sei lá, essa água e vou encher no bebedouro. E nisso eu ficava feliz porque eu conseguia fazer isso. Eu vou andar até a rua e eu vou ir na padaria. Ali eu vou comprar um pão, eu vou conversar com o padeiro, eu vou dar oi pro porteiro ali. Gente, deixa de ser idiota e não trolem isso. Eles fazem uma da pessoa gente que tá lembrar sofrendo que a gente psicologicamente, tá isso é uma coisa muito grande. ser humano. E isso não é Dilma, sei mano, lá. isso é o correto. Às vezes a gente só precisa pedir menos de nós mesmos para conseguir melhorar. Então, essa é a mensagem que eu deixo aí. Espero estar sempre deixando mais leve a vida dos outros para que nós todos consigamos melhorar na vida. Melinho, brigadão. Tamo junto. Revoltinho, nosso Clodovil, né? Nossa bichona de 50 anos. Todo no outfit, né? Outdrift. Como é que é? Toma, nada. Tava numa ajeitadora. Vamos ver os pós-créditos aí, Parece os não. créditos. Do Léo, na do Léo eu sou vocal, inclusive. Porque eu não tinha o vocal. Os caras quicaram o vocal. O vocal dos caras era o Lierson. Tem a maquiadora ali, né? Então. O dono da... Ele era dono da Trade, Esse arrombado do Mylon, né? Tinha que falar mal de alguém, fui escolhido, né? Claro. Trocentas plays dentro do CBLOL, ele escolhe o quê? A minha, né? Que me matei no dragão, sei lá o que ele falou. Esse arrombado. Vou falar mal dele agora nesse react, viu? Não, mas a gente tem muita coisa pra falar aqui, viu? Mylon, take 1. Gravando. Record.
Corin. Não, mas é isso, né? Família, o que acontece? Eu quero falar algumas coisas que aconteceram aqui, né? Porque o programa ele é ao vivo. Algum tema ou tópico que vocês queiram falar, vocês mandem no chat. Depois que eu terminar de falar desse em específico, que é o que eu quero pegar, tá ligado? Nunca convidaram Minerva pra esse quadro, não. O Revolta comentou, mas quando ele me chamou, só que quando ele me chamou, eu tava fazendo mudança. Então, tipo assim, foi muito difícil pra eu conciliar a minha mudança e participar desse programa, porque eu tava me mudando para o Espírito Santo, uma parada completamente nova, e eu teria que ir pra São Paulo, tá ligado? Mas enfim, inclusive, eu acho que o que dificultou de eu ter que desenrolar tanto com Revolta pra ele liberar as câmeras é o fato de eu não ter ido pro programa dele. Porque eu tava tendo que barganhar, né? Tava tendo que negociar de pegar episódios de um programa que eu não fui. Mas o Revoltinha deixou e liberou aí para mim. Mas enfim, o Mylon tava comentando sobre aquele assunto que ele falou, mais delicado, né? De tipo, acho que um quadro de depressão, um quadro que ele tava mal psicologicamente falando. Mano, o que ele falou ali sobre a noite ser mais complicado, ser paia, é muito verdade. Eu sou uma pessoa muito feliz, eu não tenho por que mentir para vocês, tá ligado? O meu normal, o meu mood é de feliz pra muito feliz. Dificilmente eu tô triste, dificilmente eu tô pra baixo. Quando eu tô pra baixo é porque coisas específicas aconteceram. Isso não é capa, não. É verdade, eu não escondo, eu sou feliz. O que eu sou aqui na live, eu sou com todas as outras pessoas. Não tomo remédio, não tomo nada. É literalmente o que eu sou, é a minha essência, acredito eu. Só que tem momentos na minha vida em que a noite ela realmente é muito difícil, porque ela demora a passar, né? Até porque o fato de você dormir, o ato de você dormir, é você desconcentrar, é você ficar tranquilo, né? É tipo assim, putz, vamos supor, se eu quero alguma coisa na minha vida, eu quero, sei lá, atravessar a rua, eu me concentro e consigo, tá ligado? Só que pra dormir é muito difícil, porque você tem que desconcentrar. Então até mesmo para mim, que me considero uma pessoa hiper mega ultra feliz, a noite é muito difícil, porque, tipo, se eu briguei com meu namorado, se eu tô mal no meu relacionamento com a minha mãe, com meu pai, sei lá, que essas coisas acontecem, eu tô vivendo, né, eu tenho minha vida. Algumas vezes vai sair coisa do controle. E quando sai coisa do controle, é uma desgraça, porque chega essa hora, vamos supor, eu tô aqui, eu tô fazendo live, tá ótimo, eu tô esquecendo, não tô nem aí pra nada lá fora, tá ligado? Caguei e andei, briguei com meu namorado, foda-se, tá ligado? Eu abro a live, esqueço, sei lá, só o exemplo, né? Não é esse o caso. Mas aí quando eu vou dormir, é uma pancada muito grande, tá ligado? Porque realmente machuca. E o que o Mylon falou é muito verdade. Quando chega a noite, é uma coisa muito, muito difícil. Inclusive, vocês foram muito idiotas, né? Algumas pessoas do chat. Porque o Mylon comentou que às vezes você precisa focar em momentos específicos da sua vida. Onde você tá tomando um copo d'água, você só foca em tomar a porra do copo d'água. O Mylon, o que ele quis dizer com isso? Porque você... Às vezes, uma pessoa que ela tem depressão, que ela tem ansiedade, ela fica dando overthinking numa coisa que não tem nada a ver. Só que, obviamente, que não tem nada a ver, porque ela não tá bem psicologicamente falando, não tá bem mentalmente falando, né? Então, tipo, você tirar sarro de uma pessoa que tava mal psicologicamente falando e precisou falar que ela tem que focar num simples ato banal de tomar um copo d'água pra não ter que pensar no amanhã, no depois, é uma parada ridícula, tá ligado? Isso não existe. Né? Problemas psicológicos é uma coisa que só a pessoa que passou sabe e não tem como mensurar. Obviamente eu não fiquei ofendido por isso, mas eu espero que se o Mylon assistiu o meu react ou tá assistindo, ele não tenha ficado ofendido com a infantilidade, a imbecilidade de algumas pessoas do chat de tirar onda, de tirar sarro de uma pessoa que passou por um momento delicado, que eu acho que são estágios da vida, entendeu? Igual o Mylon falou ali, são estágios. Eu acho que a vida é uma coisa que você não tem como controlar, né? Então,
Vai ter estágios onde você vai estar muito feliz porque você conseguiu o trabalho dos sonhos, tem a mulher dos sonhos, o homem dos sonhos, o cachorro dos sonhos, whatever. E depois você tá mal porque, sei lá, aconteceu alguma coisa com a sua mãe, com o seu pai, com o seu namorado, por aí vai. Não, é de épocas mesmo, sabe? Eu sinto que é muito assim. Enfim, fico contente que o Mylon tenha superado, né, todas essas coisas. Mylon é uma pessoa muito foda, muito ímpar dentro do nosso cenário. E é isso. Espera, vou pegar outra cerveja. Mas tem muitas coisas muito alegres que aconteceu dentro desse programa, né? A primeira coisa, eu acho que o Mylon, de fato, ele foi um dos melhores, se não o melhor caster que teve na Riot, tá? Pera, eu vou dar um tempo pra todos vocês irem mijar, porque eu também quero. Uma pessoa perguntou no chat, posso ir mijar? Pode. Eu vou até o banheiro, eu vou mijar, porque eu também estou com vontade de pegar água e tudo mais, 1 minutinho. E a gente volta conversando sobre os tópicos que foram falados aqui. Acho muito legal. Teve muita coisa importantíssima dentro desse podcast, da carreira do Mylon e tudo mais, né? E da nossa Clodovil de 89 anos de volta. Olha, Jimmy, estamos capintão. Não é capintão, Jimmy, é gay-pitão. Estamos gay-pitão. Mas tudo bem. Lavou a mão? Claro que não. Que merda é essa que esse cara mandou? Peraí, deixa eu só dar um banzinho aqui e resolver um BOzinho, né? Lá, que doença é essa? Bom, Ratotô já baniu, ok. O Mylon comentou, né, uma das pautas do programa foi o Mylon como caster. E pra mim, o Mylon, ele de fato foi um dos melhores casters do CBLOL, se não o melhor. E eu já explico por quê. O Mylon, ele... Deixa eu ver como que eu posso falar. Eu não sinto, na verdade, que o Mylon seja uma pessoa tão equilibrada quanto eu acho que ele é, tá ligado? Mas isso não é um erro, não é um defeito. Isso é uma coisa positiva, na verdade. O Mylon, ele é muito comunidade, ele é muito galera. Por mais que ele tenha esse jeito mais ranzinza, mais, né, mais, como que eu posso dizer? Ranzinza, vamos dizer assim. Ele também é muito galera, ele faz as piadas só que do jeito dele, ele traz esse jeito nerd só que do jeito dele e tudo mais. Quando isso dentro do programa Ilha das Lendas. Só que quando ele tava dentro do CBLOL, o CBLOL era um programa que não tinha tanto entretenimento antes dos jogos, entendeu? Os casters eram muito engessados, porque é muito difícil. O Mylon comentou ali, o que a gente precisa entender? Tem 2 pontos nisso. Obviamente que todo caster quer ser amado pela comunidade, quer ter o carinho, quer ter a aprovação, quer ter tudo de bom, né? Só que é um equilíbrio muito difícil, porque... Como que eu posso dizer? Eles precisam agradar o chefe e precisam agradar a comunidade. E muitas das vezes eles precisam escolher qual polo eles vão atacar mais. Qual polo eles vão agradar mais. E o maior polo vai ser o do chefe deles para manter o salário deles e tudo mais. Agradar a comunidade não é tão fácil quanto parece, tá ligado? É uma coisa difícil também. Tem pessoas que elas nascem com isso, com um agrado, assim, com uma determinada carisma, né? E tudo mais, e fica mais fácil. Só que outras pessoas, né, vai ganhando tato, vai ganhando malícia em relação a isso. E o Mylon, quando ele entrou na Riot, a transmissão era uma transmissão muito criticada, era uma transmissão muito engessada, tá ligado? Era tipo, vamos falar sobre o Patch Notes. Vamos supor, isso você sendo Riot. Putz, o Patch Notes mudou XYB, o B tá mais forte do que Y tá mais fraco do que B e B tá mais forte do que Z. Sei lá. E ninguém tá nem aí pra isso. Nós somos brasileiros, entendeu? A gameplay dentro do LoL, essa parte mais assim, mais brusca, mais agressiva, ninguém tá nem aí. Essa é a verdade. Tem, assim, ninguém não, né? Tem algumas pessoas ali, algumas ressalvas, que sim gostam disso, que sim aprovam isso. Mas o Mylon, quando ele foi para a Riot, ele levou o quê? Ele levou, enquanto ele tava falando sobre o Patch Notes, ele tacava uma placa na cabeça do Takeshi. Ele tacava uma placa não, né? Aquele emborrachado com as pautas.
o Mylon ele zaralhava, o Mylon isso, o Mylon aquilo. E daí o público, obviamente, sedento pelo entretenimento e totalmente uma coisa diferente daquilo que estava sendo feita anteriormente, abraçou o Mylon, amou o Mylon da maneira dele, entendeu? O que tá completamente certo. Então, o Mylon, para mim, ele fez muita história como caster, entrando aí no melhor ou um dos melhores casters que já tiveram. Mas isso também, família, não é diminuindo todos os outros casters, não. Porque eu acho que, conforme foi passando o tempo, hoje eu gosto da transmissão do CBLOL. Eu acho legal, entendeu? Evoluíram muito de lá pra cá. Por mais que eu também faço, né? Falto não. Por mais que eu também faça a transmissão do CBLOL lá no Ilha das Lendas, eu não crio rincha, eu não crio rivalidade, entendeu? Eu gosto muito do Chaep, gosto do Skit, gosto dos comentários do professor. Inclusive, esses dias eu elogiei o professor, né? Algumas vezes eu vou ver replay para analisar alguma partida, alguma coisa assim, e daí eu faço ali especificamente uma análise, ouvindo a transmissão com o professor, com não sei o que, com não sei o que lá. E daí, de lá pra cá, a transmissão evoluiu muito. Chaep, por exemplo, é um dos meus prediletos, se não o meu predileto. Tem toda aquela paixão, né? Toda aquela coisa quando ele vai narrar, ele mete o louco lá gesticulando, faz toda aquela coisa. Enfim, eu gosto bastante, sabe? Eu gosto bastante. E é isso, acho que a transmissão foi ficando cada vez mais sólida. Os casters e a Riot percebeu que eles precisavam ir mais para uma coisa do entretenimento, de agradar e tudo mais, né? Lembrando, gente, vão falando o que o Mylon falou lá como tópico, o Mylon Revolta, que teve tópico no programa, para eu poder estar comentando aqui, porque eu não lembro de tudo. A Sassazinha perguntou, fala sobre essa divisão que ele falou de Mylon e Matheus e se acontece a mesma coisa com você. Isso é verdade. Tipo, eu acho que, obviamente que fazer stream é um trabalho, é profissional e tudo mais. Antes de qualquer âmbito profissional, antes de qualquer coisa profissional que você tenha, o seu pessoal tem que estar bem, tá ligado? Isso é um fato. Eu, pelo menos, sou assim. Muitas pessoas que eu conheço são assim também. Então, pra eu vir aqui, pra eu fazer live e tudo mais, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Obviamente, eu sempre tô, porque nunca matei ninguém, nunca cometi nenhum crime, nunca fiz nada de ruim. E, num geral, eu sou feliz comigo mesmo. Então, não é uma coisa tão difícil para mim manter isso, entendeu? O meu único crime é amar demais, é ser gay, essas coisas, né? Mas aí eu já tô bem, né? Já fiz terapia, já aceitei isso daí pra mim. Mas é porque vai muito de cada um, entendeu? Às vezes para o Mylon, para o Matheus, né? Vamos assim dizer, ele jogar 14 horas de League of Legends seja uma coisa ofensiva. Ofensiva no caso que seja agressivo, vai fazer mal para ele, entendeu? Então ele precisou abandonar a ideia lá das 14 horas jogadas de LoL para agradar o Mylon, para agradar o Matheus, e então ele ter um Mylon bacana. Não sei se vocês conseguiram pegar. Mas é muito claro isso, né? Eu acho que todo mundo que trabalha e precisa performar dentro do trabalho entende que o seu pessoal tem que estar bem para o seu profissional seguir, entendeu? Isso é para qualquer coisa, na verdade, né? Acho que até mesmo para trabalhos onde você não precisa performar, acho que nem existe isso. Enfim. Então, o caso do Loop que vocês estão falando, eu sei que o Loop, ele sofreu uma punição da Riot. Eu não lembro exatamente qual e como, tá ligado? Por poaching, né? E daí ele foi afastado por 1 ano, um split, alguma coisa assim. Eu acho que isso poderia ter sido melhor desenvolvido dentro do programa, mas talvez eles quiseram deixar isso pra quando o Loop for até lá, eles comentarem, né? Porque eles estariam comentando uma parada com o Loop. Não, uma parada que aconteceu com o Loop no programa do Mylon. Só que isso afetou a carreira do Mylon também, né? Então poderia ser dito ali. Eu fiquei esperando isso acontecer. O poaching, gente, que foi comentado ali,
O que acontece? O poaching, ele é uma regra que, inclusive, quem criou... o motivo de terem criado a regra do poaching foi o ESA. Por quê? O ESA estava, por exemplo, na Kabum, muito tempo atrás, chegou a Cade e falou, ESA, eu te contrato. Alguma coisa assim, tá ligado? ESA, venha para o meu time. Isso é errado, porque o ESA tá com um contrato com a Kabum, aí chega um outro time, entra em contato com o ESA e simplesmente ganha o ESA, e o ESA mete o pé, e ele sofre esse aliciamento, e ele vai, e a Kabum, que tava com um contrato com ele e tudo mais, como fica? Entendeu? Aconteceu isso dentro do cenário, o ESA que tava na Kabum foi aliciado pela Cade, a Kabum processou a Cade e ganhou. E ganhou, entendeu? A Kabum fez o ESA pagar, eu acho que 30 mil reais, 60 mil reais, que eu acho que foi dividido entre o ESA e a Cade para pagar isso daí. Então eu acho que aconteceu alguma coisa desse mesmo nível com o Loop. Eu lembro que aconteceu isso e eu não me lembro. 60 mil foi a PEN que pagou o Napom, porque o Napom processou a PEN e ganhou. 30 mil foi o que o ESA e a Cade tiveram que pagar para a Kabum pelo aliciamento. Foi isso. Os valores são esses. E daí o Loop, ele não jogou o split, mas ele continuou na PEN. Entendeu? Só que essa regra do aliciamento, ela é uma coisa que eu acho para tornar oficial. Entendeu? Porque vamos supor que eu seja da PEN e o ESA seja da Kabum. Eu sei que o ESA não vai continuar na Kabum, porque a Kabum tá 0/10. E o meu AD Carry aqui na PEN tá uma droga. Eu chego no ESA e falo, ESA, você que é da Kabum, se seu contrato acaba esse split, você quer vir pra cá? Você quer não sei o quê? Se eu fizer tudo isso no off do off e o ESA não me dedurar, nada acontece, entendeu? Isso só acontece, essa regra só existe se o cara quiser ser cuzão com o cara que tá aliciando, entendeu? Então vamos supor, eu sou o ESA e tem uma pessoa me trazendo um convite de um outro time pra eu jogar, eu posso só ir para a Riot e falar, olha Riot, esse cara aqui, eu tava tomando um sorvete, ele me mandou uma mensagem falando pra eu ir até o time dele. Me senti aliciado, né? Ele me aliciou de fato. Agora é com vocês. Aí, foda-se eles, entendeu? E é isso. Eu acho que essa regra de poaching, ela existe numa questão de oficializar as coisas como um todo, sabe? As coisas como um todo. Só que pouquíssimas pessoas são pegas ou foram pegas nesse aliciamento, entendeu? Explica como foi a do Napom. Eu não lembro por que o Napom processou a PEN, não. Eu sei que ele ganhou, eu acho que foi por leis trabalhistas, tá? Eu acho que foi por leis trabalhistas. O Loop, eu não sei também qual contexto ele foi pego, porque foi algo de 2015, 16. Eu nem cheguei a procurar na época, eu sei que aconteceu, porque isso impactou o competitivo como um todo. E é isso. Fala da sua play do dragão. Velho, eu não sei qual play é essa do dragão que o Mylon está falando, tá ligado? Ele que precisaria mostrar a play pra eu falar, mas se eu errei foi fazendo algum protesto. Eles comentaram também sobre o nível do cenário. O cenário, ele evoluiu muito de lá pra cá, tá? Isso é um fato. Isso é um fato. O nosso cenário, ele não tá num nível bom mundialmente falando, internacionalmente falando. Mas o nosso cenário, ele evoluiu muito de lá pra cá. Ele tá bom agora? Não. Tipo, ele tá o ideal agora? Não. Ele continua ruim? Talvez. Mas ele evoluiu. Essa facilidade que, se o caster quiser voltar a jogar, ele volta melhor. Nem fudendo. Nem fudendo. Ele volta não melhor, né? Mas performa melhor que alguns jogadores. Nem fudendo, tá ligado? Nem fudendo.
Tipo assim, talvez do que um ou outro canalha ali, que inclusive vai ser o tópico da nossa próxima discussão, beleza. O que acontece? Tem muitos jogadores no CBLOL que eles estão ali, família, porque eles estão empurrando com a barriga. E isso não tem nada de condenável, vamos assim dizer. É a melhor parada do mundo? Não, não é. É certo? Não, não é. Mas é compreensível, porque o que acontece? O Mylon comentou uma coisa ali, que quando você acaba a sua carreira como pro player, você fica num hiato, você fica num limbo, você fica num vazio. Isso é muito verdade. Por quê? O que acontece? Você tinha uma rotina XYB. Do nada, você abandona essa sua rotina, você não performa mais profissionalmente. O que que você faz da sua vida? Você terminou escola, você não tem faculdade, qual outro trabalho você vai fazer? E aí? Muitos pro players, o que que vocês precisam entender? Tem alguns pro players, alguns não, peraí. Tem alguns pro players, na verdade, que eles são exceção. E eles trabalharam a imagem deles, que se eles quiserem parar agora de ser pro player, ele pode viver da imagem dele. Por exemplo, Revolta. Por exemplo, Mylon. Por exemplo, eu também. Por exemplo, Titã. Por exemplo, BRTT. Kami. Entendeu? Só que tem outros pro players que eles são burros. Eles não fizeram a imagem deles. Se eles pararem, você, kkk, sim, meu filho, eu era pro player, parei de pro player e agora estou aqui vivendo com a minha live, com a minha imagem e ganhando muito bem, inclusive. E aí, meu filho? E aí, meu filho? E aí, quer acabar comigo? Pois tome, né? E vai tomando. Vamos vestir aqui a skin de Paulo Musi, né? Só que tem alguns pro players que se eles pararem de performar dentro do CBLOL, porque por algum motivo tipo divino ou de muita burrice de pessoas que têm dinheiro, eles conseguem trabalho como pro player. Aí é discutível, né? Se é Deus que tá agindo e dando trabalho pra um cara que não consegue mais performar, ou se é um cara que tem dinheiro e quer gastar e tá lá pelo roleplay, sei lá, whatever, sabe? Ele tá ali vivendo a vida dele como pro. E eu não acho isso nada de demais ou condenável, entendeu? Porque é uma parada muito difícil também. Porque você pensa, o cara ele investiu 10 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos da vida dele ali como pro player. E, gente, não é igual faculdade, entendeu? Você saiu de uma empresa, você pode ir pra outra e você tem uma formação e você estudou. Alguns pro players, por exemplo, eles terminaram a carreira dele como pro e seguiram como coach, porque era a próxima coisa ali que dava. O professor, por exemplo, terminou como pro e foi como caster. Mas e se você não consegue trabalhar com nada dentro do que você construiu de eSport? O que você faz? É difícil. É difícil, entendeu? O Mylon, ele passou aí por um momento dele se encontrar como pessoa, dele saber o que ele queria da vida dele. Mylon é uma pessoa muito inteligente. Eu acho que ele parou no momento certo da carreira dele, entendeu? Se hoje o Mylon, ele tem a imagem fortíssima que ele tem, se ele é hoje o que ele é, foi porque ele soube parar no momento ideal da carreira dele. Eu não acho que se ele continuasse performando, ele iria render mais. Talvez sim, talvez não, mas eu acho que o momento que ele parou foi o momento perfeito. Tem pro players hoje, por exemplo, que ele está tentando espremer tudo dele que não tá conseguindo. Isso foi um erro que eu também cometi, entendeu? Quando eu voltei lá na Renga, eu acho que não precisava de eu ter voltado. Se eu pudesse voltar atrás, eu jamais aceitaria o planejamento que a Renga deu para mim ou alguma coisa assim, tá ligado?
E não tem pra quê, porque isso você só fode a sua imagem. A imagem do Mylon é perfeita, é intacta. Quando o assunto é gameplay, o Mylon ele nunca é criticado quando o assunto é gameplay, tá ligado? Só em coisas muito específicas e muito tranquilas. Entendeu? Pra criticar a gameplay do Mylon é de uma coisa recente. Você pega qualquer coisa quando o assunto é CBLOL, o Mylon não é criticado, devido ao que ele construiu e ter sido inteligente de parar no momento em que ele parou. Entendeu? Gente, assim, sendo muito sincero, é porque eu tô feliz com a minha imagem como tá. Eu não quero mudar a opinião de comunidade ou ter que ficar argumentando. Foda-se, eu aceito o personagem de ser ruim, de ser não talentoso ou o que é que seja, eu não tô nem aí, entendeu? Porque o meu assunto é fazer conteúdo e eu não ligo pra isso de história. Mas eu não sou e não fui tão ruim quanto a comunidade pinta, não. Ou a gente comenta no Ilha das Lendas ou tudo mais, entendeu? Eu me considero uma pessoa muito burra em relação à minha carreira. Eu acho que se eu pudesse voltar atrás quando eu era pro player e não ter aceitado determinadas propostas ou determinados planejamentos, né? Eu teria sido um pro player de muito mais sucesso, entendeu? Em relação a títulos, né? Eu ganhei um só título de CBLOL ou alguns outros títulos de, não sei, circuito desafiante ou o que é que seja, né? Mas por muito tempo eu fui considerado um pro player muito bom ou minimamente um dos melhores, ou o melhor, entendeu? Só que quanto a isso, eu não tô nem aí. Eu não quero ter que ficar argumentando pra comunidade, olha, no dia 10 do 10, no split 1 do 1, eu fui o melhor. Tanto faz, tanto fez, entendeu? Uma coisa, por exemplo, que não tem como comentar, eu fui a única pessoa, o único pro player, a ficar 7 níveis na frente de outro jungle. Ah, Minerva, você tava no Academy, no circuito desafiante, né? Sim, eu tava no Academy. Mas muitos outros pro players, grandíssimos pro players, foram pro circuito desafiante e não fizeram a história que eu fiz, tá ligado? Titã, por exemplo, é um dos melhores pro players da atualidade. Quando ele foi pro circuito desafiante, ele perdeu. Não só uma vez, como várias vezes, entendeu? Então, é isso. Não sei qual que era o ponto, mas é isso. É isso. Mas, esse programa tá cada vez melhor. Revoltinha, o nosso Clodovil, o nosso Seu Peru, tá cada vez melhor em relação à entrevista. Tá sendo uma coisa muito, muito, muito prazerosa. Tipo, eu não sei se vocês percebem o rumo que o nosso cenário de League of Legends está tomando. Talvez vocês não percebam, né? A dimensão, a imensidão que o nosso cenário ele tá tomando. Vocês entendem? Para pessoas antigas, isso é uma coisa muito louca. Cara, você abre, por exemplo, a Twitch e sábado e domingo tem Ilha das Lendas. Ilha das Lendas. Aí nesse mesmo sábado tá tendo um programa numa produção milionária, tá ligado? Olha o que o nosso cenário de League of Legends tá proporcionando e tá fazendo. Cara, isso é muito, muito, muito foda, tá ligado? Eu acho que o nosso cenário hoje, ele nunca foi tão rico em diversos fatores em qualquer momento da história. Ponto. Ponto, ponto, ponto. Tipo assim, hoje você ama LoL, você gosta de LoL, você é ali uma pessoa que engaja, né, dentro do cenário, você tá muito de mãos beijadas, sabe? Porque o conteúdo ele tá ali dado pra você, entendeu? Isso é uma realidade que um fã em 2015, 2016, 2016 a 2019 tinha migalhas, tá ligado? O nosso cenário, ele evoluiu como um todo de uma forma muito bizarra, de positiva, né? Ilha das Lendas, por exemplo, é uma coisa que tá acontecendo e as pessoas elas nem estão, talvez, caindo na realidade, né? A live do Baiano, o twitch.tv/baiano, virou uma live de um programa, tá ligado? É um programa ali.
Tá todos os dias online. De segunda a segunda, tá todo dia online, tendo um programa com uma determinada carga horária, com horários específicos, voltados pra League of Legends, voltado pra aposta, voltado pra N coisas, tá ligado? É uma emissora. Hoje em dia, o twitch.tv/baiano é uma emissora, tá ligado? O CBLOL, eu acho que ele nunca foi tão grande quanto ele foi. Inclusive, eu quero emendar essa discussão nossa num vídeo muito bacana. Antes disso, na verdade, eu quero falar para vocês que, olha aqui, ó. O Revolta, ele tá postando todos os vídeos dele do Next Move, né, no canal Revolta somente, tá? Eu vou spamar aqui no chat. Se tornem inscrito do Revolta, ele tá investindo muito nisso, tanto ele quanto a Rivery, uma coisa imensa do caralho, e ele tá postando todos os dias aqui, como vocês podem ver. Baiano, Titã, Micão e agora o do Mylon. Vale muito a pena. Imagino que todo mundo deva ser inscrito aqui, né? Mas os poucos que não são, tá aí.